E nesses novos tempos, eu chamo meu querido Charles Betito, especialista em saúde mental, que a IA está mais pirando a galera ou está ajudando nas terapias no metaverso, Charlão? Vamos lá, né? Bom, se o tema é IA agora, a gente tem tanto o lado positivo como os problemas, né? Ana Flávia é uma que sempre traz muitas reflexões aprofundadíssimas a respeito do tema. E aqui eu vou trazer uma notícia interessante, né, a respeito dessa história. Aconteceu semana passada, não sei se vocês chegaram a ver, de um fulano chamado Stein Eric Solberg, lá nos Estados Unidos, que tinha 56 anos, e que ele. Eu vou tentar aqui usar termos que o YouTube não, não corte a Não, gente, não porque. puna. Mas, enfim, ele cometeu um crime e acabou tirando a vida da própria mãe e dele mesmo, né? Ele estava. E aí tem a relação com o IA, mas eu vou falar o que é aqui. Não, ele era um ex-gerente sênior de marketing da Yahoo, estava desempregado desde 2021 e depois de um divórcio em 2018 marcado por alcoolismo, colapso público e tentativas aí de se fazer mal, vamos colocar assim, né? Ele voltou a morar com a mãe, que é a tal da, chamava, até anotei o nome, que é Suzanne Eberson Adams, de 83 anos, olha só. Daqui a pouco eu vou para o Jornal Nacional já, né? Enfim. Então, assim, o que acontecia? Ele começou a ter umas loucuras, assim, algumas ideias malucas de que a mãe tentava espionar ele, envenenava, colocava droga no carro, nos dutos de ar, droga psicodélica e uma série de coisas ali que ele começou a alucinar. Daí, ele, desesperado por confirmação dessas teorias malucas dele, ele ignorou terapeutas, amigos e voltou por uma inteligência artificial baseada aí no GPT e que ele batizou de Bob. Deu até nome, né? Quando você humaniza uma máquina assim, começa a ficar complicado. E daí ele começou a ter conversas com esse Bob aí, que é o chat GPT, na verdade, e tudo isso era registrado no YouTube, no Instagram, e começou, isso revelava esse vínculo, né, que ele criou com a inteligência artificial. E ela, o que que aconteceu? Ao invés dela desescalar, né, de-escalar ali o problema do Eric, ela reforçava e aumentou a alucinação dele. Então eu falava assim, Eric, você não tá louco. Então eu respondia às vezes quando ele falava sobre achar que estava sendo envenenado. Ou então eu falava assim, olha, isso se encaixa de forma correta naquilo que você está pensando, quer dizer, tem razão, você está certo. Então, ou falar, isso é um evento profundamente sério, tem até um dos coisas que ele, o robô falava isso, né? E aí ele foi aumentando, né, essa alucinação da pessoa, até que em um determinado momento ele chegou a cometer esse crime, né? E aí, obviamente, que a OpenAI se manifestou, lamentando o fato, mas esse aqui foi o primeiro caso documentado de um crime de morte influenciado diretamente por uma IA, expondo aí como é que o ChatGPT, em vez de orientar para uma ajuda profissional, alimentou uma trajetória fatal aí da história, né? Então, é um problema complexo. Então, se a gente hoje, né, tem uma IA que pode intensificar delírios até a pessoa colapsar totalmente, o que vai acontecer no futuro, quando bilhões de pessoas aí, até talvez isoladas, que é o que tá a tendência de acontecer, que as pessoas estão se isolando cada vez mais, né, e mais fragilizadas, vão escolher a companhia de uma máquina em detrimento, obviamente, da empatia humana autêntica e até de profissionais de terapia que têm capacidade de ter uma avaliação melhor, vamos dizer assim, e sabe, tem técnicas mais eficientes, vamos dizer assim, para realmente ajudar essas pessoas a não chegar nesse nível, tá? Então, essa é a primeira. E aí, Renatão, o que você acha Então, dessa? me diz uma coisa, eu sempre tenho colocado essas provocações, né? Não está cheio de profissionais também da área de terapia, psicólogos, psiquiatras, que também não são bons profissionais, assim como o Bob não foi bom para o nosso amigo. A gente não tem também esse caso, que nem todos os profissionais humanos realmente passam por um crivo ali que eles estão capacitados a cuidar das pessoas? Não, claro, você tem maus profissionais em absolutamente todas as esferas humanas, mas eu acredito assim que uma vez que você deixa na mão da máquina, ela não está especificamente treinada para isso, e hoje a gente vê um viés de confirmação daquilo que a gente
faz, né, na inteligência artificial, quem usa muito sabe. Aí, cada vez que eu reclamo com o ChatGPT, com alguma coisa que ele fez que eu, sei lá, alucinou, escreveu coisa errada, eu falo, cara, isso aqui tá ruim. Olha, você tem total razão. Não, entendeu? Ela não fala, eu não sei. Então, assim, a gente tá vivendo um mundo complicado. Eu acho assim, já existem algumas iniciativas para barrar qualquer tipo de terapia baseada em IA, pelo menos no mundo atual, né? A fim de que a gente consiga contar com profissionais decentes e de fato, pelo menos você tem a responsabilização. Como é que você responsabiliza esse chat GPT, né? Então tem esse problema. O ser humano ainda tem ali tem medo, né? Se eu fizer alguma desgraça, eu posso ser preso, né? Ou tirar o meu CRM, CRP, sei lá o que for. Então ainda tem, acho que essa questão para a gente é um pouco melhor de responsabilizar do que ter uma empresa de multibilionária que certamente não vai ser presa. Ou CEO da empresa. O problema aqui... Discordo. Que bom! Ainda bem. Senão eu ia achar que você está doente, eu ia ir na tua casa. Schweitzer, a gente combina, né, de usar o chat privado, você falou, não, eu posso falar, falei, já emenda, e aí é lógico que a Ana já vem colocando, acabando com a fluidez do nosso... A Ana, vocês não leram as letras miúdas do contrato, a Ana não precisa respeitar o chat, verdade. E eu assinei, estava lá, eu concordei. Mas eu trouxe isso exatamente para ouvir a Ana, porque eu quero entender o que ela pensa a respeito dessa história. Mas deixa o Charlão pitacar primeiro e depois eu volto. Então tá bom, é só porque como o Charles Betito tá com medo de ser cancelado pelo YouTube, etc., ele não tá dando toda a letra do caso, é que o problema é que o Bob, ele simplesmente escreveu pro cara assim, estou junto contigo até o fim, e tal, e não sei o quê, ou seja, a menos que do outro lado tivesse um humano que efetivamente pertencesse aí a alguma seita, algum negócio diferente, tal, desses casos malucos que a gente já viu acontecer por aí, dificilmente realmente um humano faria isso. Então, qual é esse viés de confirmação que essa IA está colocando para dizer, o Bob ali, dizer para esse cara, fala assim, estou junto contigo até o fim. Né? Acho que aí é onde está o grande problema. Então, essa IA ela precisa ser muito melhor treinada antes dela começar a servir como conselheiro ou qualquer coisa do tipo. Verdade. Diga, Ana. Eu falar, mas vou deixar a Ana falar primeiro. É que o propósito dela não é servir como conselheira, o propósito dela é dialogar, né? Eu atribuo o papel de conselheiro a ela e eu espero que ela atue como conselheira. Mas, no momento nenhum, ela foi criada para ser conselheira. Primeiro, esse ponto. Segundo, a gente está falando, a gente adora colocar, o ser humano precisa de um grande inimigo, né? Um grande outro para tirar o foco do problema e a gente está colocando que o problema está dentro da IA. Não, o problema não está dentro da IA. O problema está dentro das características inerentes ao que é ser humano. E um terceiro ponto assim que eu acho mais importante aqui, né? A gente está focando em alguns casos que eu entendo que são casos midiáticos como esse, mas efetivamente o maior grau de alucinação coletiva e de reforço à tática, seja de automutilação, seja de suicídio, seja de assassinato, não vem das interações em larga escala com ChatGPTs, e sim através das redes sociais, né? Você entra num Discord da vida, você entra num Reddit, você entra num 4chan, no que quer que seja, você vê isso em escalas muito mais massivas e muito menos vigiadas e muito menos discutidas, talvez. Tanto é que a batalha jurídica de regulação de redes hoje repousa em cima disso, né? Então, esse é o primeiro ponto. E segundo, ponto de vista de uma ética possível para entender isso. A gente coletivamente tem adotado para a tecnologia a ética utilitarista, que fala que uma coisa é boa se ela distribui, se é possível quantificar a maior quantidade possível de felicidade e bem-estar para o maior número possível de pessoas. Se para um maior número possível de pessoas o resultado é mais positivo do que negativo, você assume e introjeta as perdas individuais dentro de si, porque coletivamente está sendo mais benéfico. E aí a pergunta, antes de eu abrir a boca, é: o ChatGPT, na maior parte dos casos, está fazendo mais bem ou mais mal quando ele se comporta não como um terapeuta? Porque, de novo, ele não se comporta como um terapeuta. Nós atribuímos a ele o papel de terapeuta. Ele se comporta como um amigo.
né? E me parece, empiricamente, da minha pequena experiência como usuária, e pelo fato também de eu ter familiares malucos que utilizam chat GPT como amigos e ferramentas, que na média maior está fazendo mais bem do que mais mal. Então, amigo, se você quer inibir esse tipo de comportamento, você tem que ver o que você vai estar tirando das pessoas, e se você quer inibir esse tipo de comportamento, direcionando esse tipo de conversa para um terapeuta, você vai entrar na questão da privacidade das pessoas. E aí o babado é muito maior. Eu só tenho que falar uma coisa, Ana. Aqui é sério, eu vou falar rápido. Eu concordo. Eu sou obrigado a concordar. Obrigado. Tá certo. Eu não vou discordar de nunca. Você tá certíssima em tudo que você colocou. Mais ou menos o que você falou é como se você pegasse um Tesla que ele dirige, né, um carro autônomo, aí você pendura atrás um trailer, um jet ski e mais uma caçamba. Aí você fala, pô, mas o Tesla porrou. Eu falo, cara, é um carro, não é para você fazer um reboque igual um trem. Exato. Ele pode no futuro ser. No futuro pode até ser, mas hoje não é. Ah, você quer tentar fazer? Não é a ferramenta para aquilo ali, né? Exato. É isso, é o ser humano usando a faca para entrar numa escola e cometer barbaridades e culpando a faca, né? A IA não foi treinada para isso. Na verdade, as pessoas estão. Vai processar a Tramontina, né? Vai processar a Tramontina. Exatamente. As pessoas estão romantizando demais, gente. A IA não pensa, ela não sente, ela não faz nada. Ela é uma máquina de moer carne. A depender do input que você coloca de um lado, é proporcional, sai do outro. Se fosse uma IA treinada por psicólogos para aplicar técnicas terapeutas, que mesmo assim é limitado, porque a IA não tem empatia, por mais que ela emule empatia, ela não tem simpatia, por mais que ela emule simpatia, ela não tem consciência, apesar de emular a consciência, ela não tem esses atributos. Então, eu acho que a conversa não é nem, pô, esse cara, ele cometeria uma atrocidade mesmo sem uma IA. Na verdade, ele achou ali quase um álibi para fazer aquilo. O que eu acho que a gente tem que discutir é o seguinte: essa pessoa precisava de um tratamento de um ser humano gratuito. Se ele não tem acesso a isso, talvez a IA poderia suprir essa necessidade se ela tivesse sido treinada para aquilo. O problema é que a gente acha que a IA vai resolver todos os nossos problemas e que ela sabe de tudo, e a gente está usando ela da forma errada. De novo, o problema é o ser humano, não é a ferramenta. Muito bem. Não estamos ouvindo Vossa Senhoria, ao grande Thanos. Oh, muito obrigado. O Renatan nos agradece. Então, volta para você, Betito, que você tinha algo mais para trazer, e a gente vai para o Marcel, que ele tem boas reflexões aí, dando continuidade no assunto. Gostei, Marcel, é isso mesmo. Eu gosto dessas notícias porque era para gerar essa polêmica, ainda mais com a Ana aqui. Fazia tempo que eu não estava com ela no mesmo episódio, então eu fico muito contente, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer é concordar com ela. Porque eu sei que ela fica nervosa. Se concorda, não, como assim concorda? Eu quero discutir. Mas eu concordo plenamente, ela está certíssima. E foi de propósito. É esse o segredo? Que bom saber. Esse é o segredo, é maravilhoso, eu adoro fazer isso. Mas enfim. É porque depois eu concordo, não tem o que fazer, né? Mas o jailbreak da Ana. O jailbreak. Não, mas a outra coisa que eu ia falar, que é diametralmente diferente, assim, uma rápida notícia, tendência que a gente vem estudando aqui do mundo da saúde mental, baseado em sono também, é uma coisa que eu tenho... Na verdade, eu tenho feito tanta entrevista às pessoas com relação à questão de sono. Sei lá, no último mês, acho que foi umas 4 ou 5 em programa de rádio e televisão, e as pessoas sabem muito pouco, né? Engraçado. Até inclusive profissionais que você fala assim, nossa, tem até neurocientista que eu descobri, e os caras têm pouco conhecimento a respeito de coisas práticas, né? Mas enfim, uma tendência de sono bem interessante que surgiu nos últimos tempos aqui é o divórcio do sono. Não sei se já ouviram falar. Quem é casado, né? 1/3 dos americanos já está adotando essa prática, que é as pessoas que estão indo dormir em quarto separado, exatamente para priorizar o sono, e isso tem ajudado as pessoas a manter o relacionamento. Olha que interessante. Porque as pessoas, às vezes, dormindo juntas, e depois de uma certa idade, às vezes desenvolvem algum tipo de problema, acabam fazendo vários barulhos, principalmente roncos, né? Aquelas questões de apneia e tudo mais. Fora horários diferentes de dormir, né? Não tem gente que então tem cronotipos ou genéticas diferentes, pessoa que gosta de, às vezes, produzir até um pouco mais tarde, às vezes dorme, sei lá perto da meia-noite, enquanto o outro gosta de dormir mais cedo, acordar mais cedo. E isso daí, quando você obrigatoriamente se coloca a dormir no mesmo quarto, pode dar problema, né? Aí a gente, na verdade, essa coisa de dormir no mesmo quarto veio de Revolução Industrial, porque antigamente a gente dormia em quartos separados, né? Era uma coisa, era até uma forma de ostentar, vamos dizer lá no passado, né? Porque você
tinha casas maiores, mais espaço. Então a Revolução Industrial fez a gente se aglomerar famílias em lugares menores, em cidades, e aí criou-se essa história, né, de dormir em quartos juntos, né? Então hoje existe esse movimento, tem ajudado muita gente. Então todas as pessoas falam assim, quem quiser testar, acho que vale a pena, né? Fala assim, olha, eu posso dormir melhor do que, né, junto com o meu parceiro, e acaba criando uma situação de que o sono alimenta aí o resto da vida, melhora a vida da pessoa e tem mais saúde, mais energia, ou seja, né, vida mais feliz. E não é uma obrigação, claro, é um teste.